Opa, era o que é que a gente tem? Vamos lá, galera, vamos. Uma introdução, um exercício, um exercício fácil, vai. Bem, olha lá. A empresa, item 1, exercício 1. A empresa era aqui, gasta 6 unidades do metal, o M, chamar unidade de metal, para produzir um móvel. Para produzir 25 móveis, quantas unidades serão necessárias? Isso, portanto, é o primeiro exercício desse vídeo. Vamos pôr de caneta aqui. Vamos lá. Então, o primeiro exercício desse vídeo trata do seguinte: uma regrinha de 3 simples. Podia fazer direto? Pode. Vamos fazer uma regrinha de 3 simples. Então, eu tenho aqui, ó, unidade do metal é uma grandeza e número de móveis, vou abreviar, uma outra grandeza. E o que a gente tem, era? Quais são os elementos que a gente tem? Ele diz assim, ó, 6 unidades de metal vai produzir um móvel. 6 unidades do metal vai produzir um móvel. Então, quantas unidades do metal serão necessárias para produzir 25 móveis? Então, móveis embaixo de móveis e unidade de metal embaixo de unidade de metal. Certo? Perfeito. Então vamos lá. Eu costumo o seguinte, regrinha de 3. Vai aqui na coluna de uma das grandezas, a coluna onde você desconhece alguém e coloca a sua setinha, ou para baixo ou para cima. Você escolhe. E aí você vai analisar o seguinte, ó. 6 unidades do metal vai produzir um móvel. Aqui é número de móveis, tá? Vai produzir um móvel. Para produzir mais móveis, eu vou precisar de mais unidades do metal. Então, essas duas grandezas são grandezas diretamente proporcionais, chamadas grandezas diretamente proporcionais. Por que era? Porque uma aumentou, a outra também vai aumentar. E se eu colocasse para cima as setas, não tem problema. Agora, na hora de você montar o exercício para resolver esse exercício, a importância de você pegar na ordem, montar aqui, ó, vai ficar 6 está para X, bem na ordem das colunas, das grandezas, né? E 1 está para 25. Leia-se. 6 está para X, assim como 1 está para 25. Você monta na ordem da seta, no sentido da seta. Tá certo? E aqui é uma igualdade. Eu poderia fazer direto, multiplicar em cruz? Pode, pode sim. Então, x vezes 1 é x, ok? E 6 vezes 25, aí você vai fazer sua continha, e isso dá 150. Né? 6 vezes 25 é 150, porque ó, tem 3 grupos de 2 aqui. 2 vezes 5 é 50, vezes 3. Portanto, isso aqui vai dar 150 unidades do metal para produzir 25 móveis. Perfeito? Uma regrinha de 3 simples, sem muito auê, né? Sem demorar muito, sem fazer muita operação. Eu fiz mais para deixar aqui para você, porque você precisa, né, desses conhecimentos que eu deixo aqui, né, explicado para você. Tá certo? Bem explicado. Vamos para o segundo. Conhecida a distância entre duas cidades no mapa, no mapa, em que a escala de 1 para 1.500.000 é de 10. Então, essa distância no mapa é de 10 centímetros. Pergunta: qual é a distância real entre as duas cidades, que são as cidades A e B? Legal. Então é o seguinte, o nosso segundo exercício, eu tenho assim, ó, as duas grandezas, quer dizer, eu tenho real, na verdade, né? Eu poderia fazer direto, mas eu vou fazer o seguinte, ó, eu tenho o desenho, algo no desenho, a escala, né? E no real. Vamos fazer assim. E a medida em centímetro. Então é assim, 1 no desenho, na escala, está para 1.500.000.
Então, essa escala, essa distância no mapa está de 10 centímetros. Aqui é centímetro, né? Ele quer saber no real qual é essa distância. Então, a escala é de 1 para 5 e a entre as duas cidades no mapa é de 10 centímetros, né? Aqui é centímetros, ok? Ele quer saber no real é quilômetro, né? No real vai ser quilômetro. A gente quer saber quanto vai dar no real, se é real é quilômetro. Então é o seguinte, como é que eu faço? Ó, eu vou aqui e vou colocar a minha seta para baixo. Geralmente eu faço para baixo mesmo, está no sentido aqui da variável. Lembra que a coluna onde tem lá alguém que eu vou determinar. Bom, claro, né? A escala é de 1 para 1.500.000. 10 centímetros no mapa, corresponde a 10 centímetros no mapa a distância entre as duas cidades. Olha, de certo isso aqui vai aumentar, porque é a escala de 1 para 1.500.000, aqui vai aumentar. Então essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Nem precisava fazer essa leitura, mas fica bom, olha. Então aqui são grandezas diretamente proporcionais, ou seja, vai te ajudar de repente em algum exercício que você necessite de algo mais. Vou voltar para o branco. Então eu vou montar 1 está para 1.500.000. Isso é o desenho, né? Quer dizer, a escala no desenho. Do mapa, um desenho para o real. Assim como 10, que é a distância em centímetro entre as duas cidades, está para x. Claro, porque eu peguei na ordem das setas, porque vai aumentar, na verdade. Então, x vezes 1 é x. Por isso que você pode fazer direto, não precisa fazer tudo isso. E 10 vezes 1.500.000 é só acrescentar um zero ali. Isso vai dar 15 milhões, que vai multiplicar por 10 aqui, vai ficar 6 zeros. Então vai dar 15 milhões. 15 milhões o quê? De centímetros. Isso é a distância em centímetros. Mas quando se fala distância real, a gente vai subentender que é a distância em quilômetros. Perfeito, é a distância em quilômetro. E aí a gente vai trabalhar isso aqui, ó. Eu tenho lá centímetro, eu trouxe aqui, né, o esqueminha, e que a gente quer chegar em quilômetro. Quando a gente vai para a direita, a gente vai multiplicando por 10. Então, 1 quilômetro equivale a 10, porque 10 hectômetro, 10 vezes 10, 100 decâmetros, 100 vezes 10 é 1.000 metros. E é verdade que 1 quilômetro tem 10, tem 1.000 metros. E assim por diante. Agora você vai fazer o contrário. Então você vai dividir esse número por 10 para chegar aqui em decímetro, depois por 10 em metro, depois por 10 chega em decâmetro, depois por 10 em hectômetro e por 10. Olha, se eu quero daqui de quilômetro para centímetro, eu vou multiplicar por quanto? Por 10, por vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1.000, 1.000 vezes 10, 10.000, 10.000 vezes 10, 100.000. Então eu vou dividir por 100.000. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui, ó. Eu vou pegar aqueles 15 milhões de centímetros, vou dividir direto por 100.000. Quando eu faço isto, a gente está transformando isso aqui em quilômetros, certo? Em quilômetros. Já deixei o esquema montado, é só dividir. Então a gente pega aqui e faz o seguinte, ó. Bom, 3 zeros aqui com 3 zeros aqui, 2 aqui com 2 aqui, vai ficar 150 e isso vai dar 150 quilômetros, que é a distância real entre as duas cidades. Então, portanto, resposta 150 quilômetros. Claro que você vai fazer isso mais rápido, vai fazer isso pulando algumas etapas, porque você vai rabiscar, né? Você não vai fazer todos os passos. Eu fiz para te ajudar, aquele que tem maiores dificuldades. Tá ok? Então, o que a gente acabou de fazer aqui foi o exercício item 2, que está aqui. Tá? Então, gostou? Se inscreva no meu canal, compartilha.